Bem-vindos a esta análise detalhada sobre as regras de segurança para a instalação de ar-condicionado residencial no Brasil. Sabe quando a gente anda pela rua, olha para a fachada dos prédios e vê dezenas daquelas caixas enormes penduradas? Pois é, quase nunca paramos para pensar no rigor técnico gigantesco que mantém tudo aquilo lá em cima seguro e funcionando. Então hoje nós vamos pegar a ABNT NBR 16655-1, que parece só mais um nome complicado de norma técnica, e transformar num guia super prático e direto. É o conteúdo perfeito tanto para os profissionais da área quanto para quem só quer ter certeza de que o seu próprio lar está protegido. Vamos lá? Para nossa conversa de hoje fluir bem, vamos passar por 4 etapas rápidas. Primeiro, a gente entende o escopo e as definições básicas da norma. Depois, passamos pelas fases de viabilidade e planejamento. Aí, mergulhamos nos requisitos do projeto em si. E para fechar, a gente vai falar do ponto mais crítico de todos, que é a segurança dos suportes externos. Então, começando pelo começo, o escopo. É fundamental a gente definir com clareza quais equipamentos realmente se encaixam debaixo desse guarda-chuva de segurança. O pulo do gato aqui é o seguinte: essa regra vale estritamente para equipamentos residenciais. Sabe aqueles modelos compactos ou os tradicionais do tipo split? Exatamente esses. Mas preste atenção que tem um limite máximo de capacidade bem claro. A norma vai até 18 kW, o que dá exatamente 60.000 BTUs por hora. Passou disso, ou se for uma máquina industrial, o equipamento já cai em outras regulamentações mais pesadas. Mas, cá entre nós, para a imensa maioria das casas e apartamentos, essa é literalmente a regra de ouro. E olha que interessante como a norma faz uma distinção muito clara entre dois sistemas muito famosos, o mini-split e o multi-split. No mini-split é aquela dupla clássica, né? Uma máquina dentro de casa ligada ao motor lá fora. Já no multi-split, a gente tem várias evaporadoras internas dividindo uma única condensadora externa mais parruda. Mas o que você realmente precisa gravar daqui é que não importa se o sistema é 1 para 1 ou vários para 1, ambos são fortemente regulados por essas mesmíssimas regras de instalação. Certo. Com as definições na mesa, vamos avançar para o planejamento. Porque uma instalação de sucesso, acredite, sempre começa muito antes de alguém tirar a furadeira da caixa. A norma é super lógica e exige um passo a passo rigoroso antes de colocar a mão na massa. Pensa comigo. Primeiro vem a fachada. O condomínio autoriza. Tem como técnico acessar a máquina com segurança para dar manutenção no futuro? Resolvido isso, a gente avalia a viabilidade elétrica. A fiação do local aguenta o tranco? E só por fim, mapeia-se o caminho por onde a tubulação do gás vai passar, garantindo os diâmetros certos e aquele isolamento térmico perfeito com barreira de vapor. É um verdadeiro quebra-cabeça que previne dores de cabeça gigantes lá na frente, como paredes pingando água, sabe? E falando em elétrica, gente, atenção redobrada. Essa é uma das maiores causas de acidentes residenciais. A norma não deixa espaço nenhum para achismos. É estritamente obrigatório que as unidades internas e externas tenham disjuntores independentes, sem exceção. Imagina só colocar as duas no mesmo disjuntor. Se a máquina de fora, que puxa muita energia, estiver em um disjuntor de alta voltagem e a unidade interna, menorzinha, der um curto, o sistema não vai desarmar a tempo. O resultado é superaquecimento e um risco seríssimo de incêndio. Sem falar que absolutamente tudo precisa seguir a ABNT NBR 5410, que é a bíblia da instalação elétrica no Brasil. Bom, agora que nós já planejamos toda a infraestrutura, vamos entrar na fase de projeto, onde a precisão entra em cena de verdade. Sabe aquela história de comprar um ar de 9.000 BTU só porque o vendedor disse que gela o quarto? A norma dita que não é bem assim. O cálculo da carga térmica não pode ser um palpite. Ele precisa ser estimado formalmente por um profissional, usando planilhas, softwares ou métodos de uma outra norma dessa mesma família, a NBR 16655-3. Fazer essa matemática direitinho garante que você não compre um aparelho fraco demais que vai trabalhar esgoelado, diminuindo a vida útil da máquina e jogando a sua conta de luz lá nas alturas. E agora, a gente chega no verdadeiro clímax desse nosso guia explicativo, o trabalho pesado. Vamos entender os requisitos estruturais e de segurança para os famosos suportes externos. Prestem muita atenção neste número porque ele é impressionante. A norma estabelece que o par de suportes precisa ser projetado para aguentar incríveis 6 vezes o peso real da condensadora. Não é o dobro, não é o triplo, são 6 vezes. E por que tudo isso? Porque essa conta prevê não apenas o peso da máquina estática, mas também as rajadas de vento, a trepidação diária do compressor trabalhando e o inevitável desgaste do tempo. Mas não para por aí. Para fazer esse cálculo de segurança brutal, a norma exige uma premissa básica formidável. A gente tem que assumir que o peso mínimo de qualquer unidade externa é de 40 kg. Ou seja, se o seu aparelho é daquele modelo mais moderno, levinho que pesa só 20 kg, não importa.
O suporte na parede tem que ser robusto o suficiente para segurar 40 quilos, multiplicados pelo fator de segurança de 6 vezes. É uma margem construída literalmente para não falhar nunca. E dá para entender perfeitamente o porquê dessas margens de segurança precisarem ser tão exageradas, né? Estamos falando de caixas pesadas de metal e componentes penduradas a dezenas de metros de altura sobre as calçadas. E elas estão ali numa batalha constante, enfrentando o estresse mecânico da própria vibração e sofrendo com a corrosão agressiva do sol, da chuva e, em muitas cidades, daquela maresia que não perdoa nada. Para que a máquina troque calor com o ambiente e não perca eficiência, a norma pede pelo menos 200 milímetros de espaço para respiração entre a condensadora e a parede. Além disso, as buchas e os parafusos precisam obrigatoriamente ser compatíveis com o material da parede, seja um concreto maciço ou um tijolo baiano. Mas o detalhe que eu acho fantástico é a rastreabilidade. O suporte precisa ter cravada no metal a marca do fabricante e a data de fabricação, sem essa de suportes genéricos ou anônimos segurando pesos enormes em cima das nossas cabeças. É responsabilidade pura. E tudo isso cria um ciclo de precaução muito inteligente. Todo suporte deve ter uma vida útil mínima garantida de 5 anos a partir da instalação. Mas não é só instalar e esquecer, tá? A norma exige uma inspeção visual obrigatória todos os anos. O técnico vai lá, dá uma checada geral e, se encontrar o menor sinal de ferrugem severa ou o suporte meio torto, ele tem que emitir um laudo recomendando a troca imediata da peça, muito antes dela representar qualquer perigo real de queda. Para fechar a nossa análise detalhada de hoje, eu deixo essa provocação no ar. Da próxima vez que vocês estiverem caminhando pela rua e olharem para as fachadas dos prédios, reflitam um pouco. Será que todo esse hardware invisível que segura centenas de máquinas pesadas acima do nível da calçada está realmente cumprindo esses padrões de aguentar 6 vezes o próprio peso? Entender as regras da ABNT NBR 166551 vai muito além de saber como instalar um aparelho na sua casa. No fim das contas, é uma questão de proteção e responsabilidade coletiva. Muito obrigado por acompanharem e a gente se vê na próxima.